Olá pessoal, boa noite, tudo bem? Estamos aqui para mais um episódio do nosso podcast Rosas de Fé, Esperança e Caridade. E hoje com a presença do nosso padre, o Padre Jorge, missionário e servidor da palavra, para falarmos um pouquinho sobre o tempo litúrgico do Natal. Tudo bem, padre? Olá a todos, muito agradecido com Deus e também aqui com a Karina por ter nos convidado a este podcast. Graças a Deus tudo certo, estamos aqui tentando fazer alguma coisa pelo reino, né? Então, agradecidos com Deus por esta oportunidade e também com a possibilidade de compartilhar um pouco sobre este tempo que estamos já próximos a celebrar. E antes de iniciarmos o nosso podcast, temos alguns avisos paroquiais. Primeiro, a venda dos nossos panetones, que já está acontecendo aqui na Secretaria Paroquial, o telefone vai aparecer aqui na tela. O valor é R$ 25,00, tem panetones de frutas e panetones de chocolate. O senhor já garantiu o seu, padre? Já comi 2, estou por garantir mais um. São bons? São muito bons. Pode vir para adquirir o seu. Então corre garantir o seu panetone, que o padre já está garantindo os dele. E além disso, também está acontecendo em todas as paróquias da nossa diocese um multirão de confissões. Recentemente passamos pela confissão aqui na Santa Rita de Cássia, no dia 10, e agora nas outras paróquias também está acontecendo. Então, se você não pôde vir aqui, procure as informações através da Secretaria Paroquial e faça suas confissões do tempo do Advento. Muito importante, não é mesmo? É mesmo, sempre se fala que o tempo de advento é um tempo de preparação que nos ajuda a abrir o coração e a reconhecer também com humildade, né, as coisas que às vezes a gente vai errando, a gente vai fazendo e que precisamos consertar na vida para continuar a nossa caminhada de fé. E padre, já falando um pouquinho desse tempo de advento como um tempo de preparação que nos prepara para o Natal, como viver o verdadeiro sentido do Natal para nós cristãos? Bem, eu acho que partindo desta ideia, precisamente do tempo do Advento, devemos entender que a preparação consiste nessa atitude e essa decisão, precisamente de fazer de maneira concreta certas coisas, como uma finalidade. Devemos então ter claro, com toda certeza, e compreender o que significa o Natal, precisamente para poder prepararmos, porque, por exemplo, eu agora, dias passados, na homilia, falávamos da preparação precisamente do Natal, e eu colocava um exemplo bem simples sobre quando a gente prepara uma festa de aniversário, alguma coisa simples, né? Mas falávamos assim, devemos ter claro o que vamos fazer, o que queremos fazer e, sobretudo, por que vamos celebrar, por que vamos fazer esta festa para celebrar. Então, se não temos de alguma maneira a certeza, não temos esta ideia clara de o que estamos celebrando, aí a preparação se torna complicada, porque a preparação, a organização, pois às vezes vai virar uma bagunça, porque não temos claro precisamente o que vamos celebrar. Então, falando nesse sentido do tempo do Natal, eu penso que a primeira coisa que devemos entender e compreender, e como você agora perguntou, qual que é o verdadeiro sentido cristão do Natal? Devemos entender que o Natal nos lembra, como primeira coisa, este acontecimento histórico, mas um acontecimento que transformou a vida da humanidade, que é precisamente a vinda na história, a entrada na história de Jesus Cristo, nosso Salvador. Então, daqui a pouco vamos aprofundar um pouco mais nesta ideia, porque não é somente comemorar ou celebrar um acontecimento passado. De fato, a igreja nos ensina, sobretudo nos mistérios que celebramos, como por exemplo a Eucaristia, nos ensina que a Eucaristia, como outras tantas celebrações que temos nós, tem um sentido que a igreja chama de anamnesis. A palavra anamnesis tem esta ideia de trazer à nossa época algo que aconteceu, é dizer, atualizá-lo,
trazer ao nosso tempo, aqui e agora, aquilo que talvez faz muito tempo atrás aconteceu e que agora também continua sendo atual. Então, partindo desta ideia, entendemos que o Natal, como acontecimento histórico, não somente ficou no passado. É bom lembrar bom, por exemplo, comparando, fazendo um pouco a comparação com esta ideia, quando celebramos o nosso aniversário, celebramos que chegamos ao mundo, que nascimos, como um acontecimento histórico que talvez ficou no passado, mas de alguma maneira continuamos celebrando a vida, continuamos celebrando que a pessoa tem vida, está conosco, continua avançando na sua vida, etc. Né? Então, o Natal vem a ter esse sentido também, obviamente de uma maneira muito mais profunda, porque o acontecimento nos trouxe a salvação. Então, praticamente podemos dizer que celebrar o Natal não é somente celebrar um acontecimento que já passou, que ficou no passado, é trazer a nossa época, a nossa vida atual, precisamente esta ideia de que Cristo veio nos salvar e continua nos salvando. E isto então vai adquirir um sentido muito mais profundo, porque é aí o convite de Deus para continuar aproveitando isto que a igreja chama salvação. E que de alguma maneira nos vai ajudar a que desde agora comecemos a viver essa salvação, projetando precisamente essa salvação a uma maneira muito mais plena de vivê-la, que precisamente será, pois, no final da nossa vida, que todo mundo esperamos fazer, né? Então, é uma coisa como interessante, porque não é somente, que bom que Deus veio, faz 2025 anos, e que bom que Jesus Cristo veio ao mundo, e tá bom, viveu, morreu, e agora já passou o tempo, e agora estamos nós vivendo. Não, é celebrar que Jesus Cristo veio com uma finalidade, a salvação da humanidade, e que agora todos nós, que continuamos vivendo muitos anos depois da vinda de Jesus Cristo, continuamos aproveitando, ou deveríamos aproveitar esta salvação que Deus de alguma maneira veio nos trazer. Então, nesse sentido, o sentido do Natal teria que ser, para os cristãos, celebrar um acontecimento que continua estando atual na nossa vida e na nossa época, vamos dizer assim. E falando disso, né, sobre a salvação, como ele é o grande mistério da encarnação, como estamos ligados nesse tempo a essa ideia de salvação? Bem, falando já de uma maneira um pouco mais geral, porque agora não somente nos vamos como focar na ideia da salvação como um simples fato. Já falamos de um plano, quando falamos do mistério da salvação, falamos de todo um plano, uma bagagem que Deus estruturou, que Deus pensou para a humanidade. Devemos lembrar, e eu gostaria a partir desta ideia, para explicar um pouco isto, devemos lembrar que o plano de Deus, desde a eternidade, foi que nós pudéssemos ser felizes. De fato, quando Ele nos criou, a igreja e a doutrina da igreja nos ensina que nos criou a sua imagem e semelhança e nos criou felizes, eternos, com certos dons particulares que nenhum outro ser no mundo ou no universo, poderia eu até dizer, tinha. Então, a humanidade era feliz, mas, como sabemos, por causa do pecado, veio então, entrou a morte ao mundo, a vida do homem, e agora o homem tem que se esforçar, trabalhar para recuperar essa salvação. Então, este plano, que de alguma maneira se viu como um pouco atrapalhado pela humanidade do homem, sua intenção inicial, seu objetivo inicial, era que o ser humano pudesse ser feliz. Então, quando precisamente se fala do mistério da salvação, e como parte deste mistério da salvação, o mistério da encarnação, encontramos uma ligação muito profunda. Por quê? Porque por meio da encarnação, Deus vai restituir essa salvação que o homem tinha perdido por causa do pecado. Então aqui entendemos uma coisa interessante.
O homem foi criado por Deus, era feliz, tudo estava certo. Entrou o pecado ao mundo, o homem perdeu a salvação e precisava de alguém que pudesse ser como o homem, mas ao mesmo tempo superior ao homem, para poder devolver essa salvação. Por isso é que Deus decide se encarnar no mundo, na história, para que Ele mesmo, sendo o homem, pudesse nos trazer e ensinar como recuperar a salvação. Ele vem, se encarna, entra na história, entra no espaço, no tempo, e aí então nos ensina como a sua vida, como a sua pregação, como os sinais que ele veio nos ensinar, essa chegada do reino, essa chegada da salvação que durante muito tempo o homem estava esperando. De aí que então Jesus nos ensina que sua morte, sua ressurreição e sua vida toda formavam parte deste plano chamado o plano da salvação. E que precisamente Deus vai tendo presente ou vai estabelecendo na história da humanidade para que o homem pudesse ter de novo acesso a isto que já tinha perdido por causa do pecado. Então, a ligação entre o mistério da encarnação, que particularmente e propriamente podemos dizer é a vinda de Jesus Cristo na história, essa vinda no corpo, na carne de um Deus que, como São Paulo nos fala numa das suas cartas, Deus, sendo Deus, renunciou à sua condição divina, se esvaziou dessa condição divina e se encarnou, aceitou uma condição que não era a sua, mas ele quis encarnar com a intenção de salvar ao homem, de otorgar-lhe aquilo que ele tinha perdido. Então, esta encarnação vai ter uma ligação muito profunda e forte com a ideia da salvação, porque sem esta encarnação, a humanidade, com toda certeza, ainda estaria privada desta salvação. Não falo que perdida, porque talvez Deus, em sua infinita misericórdia, talvez teria causado ou propiciado outras coisas para encaminhar ao homem. Mas a encarnação do Filho de Deus, sem dúvida, é a parte central do mistério da salvação, com a qual o homem vai ter de novo, vai ter essa oportunidade, recupera de novo essa oportunidade para quê? Para encontrar novamente a salvação. Que finalmente podemos entendê-la como essa participação plena na vida divina. Então é uma ligação muito profunda porque a encarnação será o centro desse plano salvífico de parte de Deus e que faz efetiva essa salvação que Deus quis mandar para os seres humanos. Então é uma ligação verdadeiramente muito profunda, com um significado muito, muito profundo, muito grande, e que sem dúvida todos nós como cristãos estamos chamados também a compreender e sobretudo a viver. Claro que entender estes conceitos ou estas palavras às vezes fica meio complicado, né? Eu falava em uma das homilias dias passados que às vezes aprofundar nestes mistérios o que causa é mais dúvidas, porque finalmente às vezes nós tentamos explicar e meio que entendemos uma coisa, mas depois surge outra dúvida, mas e por quê? Então, nisso consiste o mistério, precisamente não porque não consigamos compreendê-lo, mas bem é tão grande o mistério que não conseguimos abarcá-lo. Então, não conseguimos verdadeiramente entender completamente isto, porque é demasiado para a nossa humanidade. Mas Deus nos dá certas coisas, certos pontos para poder compreender alguma coisa e tentar viver sobre tudo isso, né? Viver esta experiência da fé que nos leva precisamente a esta salvação. E para nós, né, que já somos adultos, já é um pouco difícil de entender. E quando a gente fala de crianças e jovens que sempre associam esse período do Natal à troca de presentes, a um evento cultural ou familiar, como fazê-los entender a grandeza desse evento? Bom, eu penso que aqui temos uma coisa muito interessante para refletir, porque
não podemos negar que a época que vivemos está muito, não sei se chamar, tem uma mistura de pensamentos Uhum. culturais, costumes mesmas, certas coisas que vão influenciar muito na vida das famílias e das pessoas. É certo que, infelizmente, a fé cristã tem como deixado de ser o foco do Natal. Precisamente por quê? Porque, como você fala, temos outros interesses, né? Dar presentes, pegarmos férias, viajar, descansar, sobretudo porque a correria é muita, né? São dias onde pois as crianças estão de férias, não tem escola, dias de compartilhar na família, de se encontrar na família, e no meio destas realidades, às vezes, quando não se tem uma fé verdadeiramente alicerçada ou conhecida ou fortalecida, pois obviamente o foco vem se perder completamente. Então, eu penso que para poder explicar aos jovens, às novas gerações um pouco sobre isto, primeiro não devemos ter medo a falar estas coisas, porque ainda que eu falei, parecem um pouco difíceis ou talvez muito difíceis de compreender, mas é certo que todos nós conseguimos compreender alguma coisa. Conseguimos compreender que existe um Deus, que Deus nos oferece a verdadeira felicidade, a salvação. Só que neste intento, nesta tentativa de querer explicar estas coisas, nos vamos encontrar com os grandes desafios culturais, ideológicos da nossa época. E aqui onde nós, precisamente os mais velhos, ou as gerações que podemos dizer estamos um pouco mais avançadas neste caminho da vida, devemos compreender que a nossa fé precisamente deve estar bem alicerçada, porque senão aí corremos o grande risco de não conseguir, vamos dizer assim, passar de maneira certa o que verdadeiramente significa celebrar o Natal. E eu penso que nos nossos tempos, eh, muitas das famílias ou muitas das pessoas, se agora não se compreende o verdadeiro sentido, de alguma maneira é porque os que tentamos compreendê-lo, talvez eu, como uma teoria minha, né? Talvez não temos como compreendido verdadeiramente o sentido, não vivemos plenamente isto que estamos dizendo e, por consequência, não conseguimos transmitir como testemunho. Porque podemos transmitir com as palavras, podemos catequizar, poderemos evangelizar, poderemos talvez organizar certas palestras para explicar isto e as pessoas poderão participar. Mas você sabe muito bem que a fé cristã não somente se transmite pelas palavras. Sim. Sem dúvida, o testemunho será algo muito fundamental, muito importante. Então, penso que se agora alguma das coisas que estão faltando para compreender, sobretudo nas novas gerações, o verdadeiro sentido do Natal, é precisamente a falta de um testemunho autêntico e verdadeiro de aqueles que, de alguma maneira, estamos um pouco mais perto, um pouco mais próximos destas coisas e que, de alguma outra maneira, temos uma, não quero dizer maior conhecimento, mas sim temos uma experiência um pouco mais avançada, no sentido de que talvez estamos mais próximos ao serviço da igreja, ou que de alguma maneira desenvolvemos ou desempenhamos uma missão específica e de alguma maneira isto pues também é uma questionante para nós, porque talvez não estamos vivendo nós verdadeiramente isso e não conseguimos transmiti-lo a outras pessoas. Insisto, além de todas as influências que os meios, as mídias de comunicação hoje nos nossos tempos, as ideologias, as questões culturais que começam a se transmitir de um lugar para outro, sem dúvida estes desafios sempre vão existir, né? Mas, precisamente por isso, nossa fé tem que estar bem alicerçada para poder transmiti-la. Então, como poder, e voltando um pouco talvez a esta pergunta, como poder transmitir? Sem dúvida, com um testemunho vivo, autêntico, e sem medo a falar precisamente daquilo que professamos com convicção. E aqui um ponto também importante, porque
se não estamos convencidos desta salvação, se não estamos convencidos de aquilo que de alguma maneira nós experimentamos, pues certamente não vamos poder ou não vamos conseguir transmitir aos outros. Então, penso que o testemunho de vida cristã autêntico e verdadeiro nestes tempos, sem dúvida, será fundamental. E além, claro, disso, estão pues estas coisas que eu falava, né? As palestras, a catequese, convidar as pessoas à missa, explicar talvez dentro da missa, enquanto se for possível, explicar o sentido. Estas coisas que de fato temos, mas que poucas vezes se aproveitam, precisamente também porque se desconhecem. Então, eu penso que de alguma maneira poderia ajudar. Não falo que seja como que aquilo que vai resolver completamente tudo isso, mas poderia ser uma ferramenta importante para poder transmitir este verdadeiro sentido do Natal a muitas outras pessoas que, deixando-se levar por tudo que já comentamos, pois às vezes não se vive de maneira autêntica este sentido natalino nesta época. É uma construção que não começa só no período do Advento. Isso, Perpassa definitivamente. desde o começo do ano, o tempo comum, a quaresma e tudo que a gente vive durante um ano. É um testemunho que é construtivo, né? Pode começar desde uma criança, de um jovem ou de um adulto e que vai passando para todas as gerações, para todos da casa, da família, mas que é um testemunho verdadeiro, partido de uma conversão verdadeira. Sem dúvida, porque sabemos que, bom, os ensinamentos, os aprendizados começam talvez desde casa, vão se fortalecendo, por exemplo, né, na catequese das crianças, depois estas vão crescendo, vão avançando, viram adolescentes, e o adolescente continua se formando, se preparando, mas se não existe uma motivação para eles, se eles não conseguem ver em casa uma motivação, na mesma igreja, pues obviamente eles se deixam pues atrapar, vamos dizer assim, por outras coisas e seu foco vai ficando em outras coisas que finalmente parecem ser mais atrativas, parecem ser um pouco mais, não sei como utilizar a palavra, como mais interessantes, vamos dizer A assim. ideia de ganhar presente de Natal Então, é muito mais interessante do que vir à missa. Que refletir que alguém me salvou, como que alguém se entregou, pues tá bom, obrigado, que tem que vir né? confessar, né? Ganhar um presente exatamente. é muito melhor. E sobretudo quando é um presente que eu esperava durante Sim. um ano completo, ou que, não sei, uma coisa que verdadeiramente agora chame mais atenção que antes, né? O consumo, né? Vai tomando lugar daquilo que realmente deveria importar. E durante o Natal, o período do Natal é celebrado em diferentes missas. Qual o sentido de cada uma dessas missas? Bom, falando já particularmente da celebração própria do Natal, entendemos que as missas, como a celebração de ação de graças, sempre vai ter um sentido assim, celebrativo. Precisamente porque, de fato, a Eucaristia em si mesma é uma ação de graças. Sim. Então, o cristão, cada vez que participa da missa, se aproxima de Deus para dar-lhe graças por alguma coisa e apresentar-lhe uma oferenda a Deus, né? No caso, a própria vida, o coração, e bom, aqui podemos talvez falar de algumas coisas. Então, no sentido do Natal, encontramos precisamente certos momentos, vamos dizer assim, no dia, porque um pouco somente como para lembrar, o tempo da liturgia, ou o tempo litúrgico, quando é uma festa muito importante, chamada solenidade, como vai ser o Natal, obviamente, por ser um tempo, não somente uma celebração, mas um tempo litúrgico, o Natal sempre vai começar, ou uma celebração muito importante, vai começar desde a tarde do dia anterior. Por isso que às vezes se fala que uma solenidade se celebra desde as vésperas do dia, porque estamos já em preparação para chegar ao dia. Então, o Natal se começa a celebrar, por exemplo, desde a tarde do dia 24,
A igreja tem estabelecido mais ou menos que a partir das 18 horas do dia anterior, praticamente já se começa a celebrar, no caso, a solenidade ou a festa que se está celebrando. Então, no caso do Natal, se começa a celebrar desde a tarde, tarde e noite, já no final do dia 24, com esta missa que é a missa das vésperas. Uhum. Então, por exemplo, aqui, a missa que se celebra na parte da tarde ou à noite, é com esta intenção de celebrar esta espera que estamos já quase a celebrar, é dizer, estamos já com ânsia, pois, de iniciar, e por isso damos graças a Deus porque o momento está chegando, tá? Depois virá, se não me engano, outra missa que é celebrada, bom, que pode se celebrar de fato na parte da noite, até uma meia-noite, e que, se não me engano, é chamada a missa Do galo. do galo, né? Então, essa missa nos lembra precisamente o acontecimento em si, porque de fato, como são as primeiras horas do dia da celebração, aí são como se pudéssemos oferecer os primeiros frutos, vamos dizê-lo assim, da celebração do dia. Então, nesse sentido, essa missa vai na parte da noite, meia-noite, até umas 5 horas da manhã, precisamente para agradecer a Deus pelos primeiros frutos dessa celebração, ou dessa solenidade, ou dessa festa importante que estamos celebrando. E depois teremos, em alguns momentos, em algumas solenidades, a missa do dia, chamada assim precisamente, porque praticamente já, ou seja, o acontecimento estando presente já, ou seja, aquilo que estamos celebrando está acontecendo nesse momento. Então, por isso que a igreja, através destas celebrações em diferentes horários, vamos dizer assim, celebra a mesma solenidade, a mesma festa, o mesmo acontecimento, mas em diferentes tempos, que de alguma maneira nos vão significando uma coisa diferente. Mas tudo está centralizado, tudo está enfocado à mesma celebração. Não é que a missa do dia tenha mais valor que a missa da tarde e da noite, não. Eh, Aqui as missas, de alguma maneira, são todas importantes, porque até a liturgia é tão rica que as leituras, por exemplo, da hora das leituras, são diferentes. Uhum. Não é sempre a mesma leitura, ainda que seja uma celebração em diferentes momentos do dia, mas são diferentes leituras, porque é tão rica a liturgia que dá para escolher estas leituras que nos vão falar neste momento do acontecimento, em um sentido único. Depois, esta outra missa vai ter outras leituras que nos vão falar de outro sentido desta mesma festa. E depois as leituras do dia que nos vão falar do acontecimento propriamente. Então, é uma riqueza muito grande. De fato, a igreja nos ensina que a liturgia, sem dúvida, é uma das maiores riquezas da nossa fé cristã, porque é tão rica que podemos encontrar uma diversidade de coisas, sinais, símbolos, que precisamente nos levam, nos vão transportar a esse momento que, como eu falava ao começo, não é somente lembrar um acontecimento, como às vezes lembramos algo que ficou no passado, mas é trazer a nossa vida atual esse acontecimento que continua sendo atual e efetivo, que continua frutificando, pois, na nossa vida. Então, neste sentido, as missas são celebradas assim, com um sentido diferente e com um enfoque diferente, precisamente para quê? Para enriquecer esta mesma solenidade, mas desde pontos diferentes, pontos particulares, que sem dúvida pues enriquecem mais a festa e a solenidade. E todas essas 3 missas são missas de preceito? Algumas são opcionais, porque de fato não em todas as comunidades, pastoralmente falando, dá para celebrá-las. Precisamente porque, bom, por exemplo, pensando numa paróquia que tem, bom,
antes de explicar isso, sempre vai se recomendar que essas missas sejam celebradas nas igrejas matrizes das comunidades, né? De fato, é uma recomendação. Mas pensando que numa paróquia somente tem um padre e tem inúmeras comunidades, não? Então aí o padre não dá para celebrar todas essas missas numa comunidade, depois vai correndo a outra comunidade, depois a outra, depois a matriz. Então aí pastoralmente falando, pues não todo mundo tem como a possibilidade de participar. Claro está que se celebram nas igrejas matrizes, nas igrejas principais, e o povo está ciente de que pode participar dessas missas e o povo participa, que é melhor, né? Porque sempre, insisto, será uma riqueza muito grande. Mas quando se desconhece estas coisas, pelo menos se fala que a missa do dia, que será a mais importante, sem dúvida, a missa do dia especificamente, as pessoas possam participar. Ainda mais que a missa das vésperas, a missa da noite, porque curiosamente temos uma prática ou um costume que às vezes a gente fala que está meio errado, porque nós pensamos que a missa do Natal é o dia 24 à noite, né? Sim. E as igrejas lotam, e as igrejas todas enchem, e a participação das pessoas é muito boa. Mas é curioso que a missa de precepto é a missa do dia 25. E é curioso que, por causa de que pues, a família dormiu tarde, celebrou, Sim. bebeu, etc., pues acordou tarde, a missa foi cedo, e aí então já não fomos à missa. Mas como fomos à missa hoje, ontem à noite, pues aí já fomos à missa e participamos. Mas na verdade, a missa do precepto é a missa do dia, particularmente. Então, sempre será a missa mais importante, sem desvalorizar as outras, porque tem seu sentido e sua riqueza. Mas, sem dúvida, se falamos de precepto como tal, sempre a missa do dia será a missa obrigatória, Do dia que todos 25. nós deveríamos precisamente celebrar. Muitas famílias, pelo menos a minha família, já emenda. Começa no dia 24, a festa só termina no dia 25 à noite. Então acaba que já faz muito tempo que a gente não vem na missa do dia Exatamente. 25. Normalmente nós vemos na missa do dia 24, efetivamente. porque, olha, faz tempo que a gente não volta para casa depois. Começa no dia 24, só no dia 25 que termina. Então eu falo assim, finalmente se podemos chamar ignorância, né, de desconhecer estas coisas e pensar que, bom, são as missas a parte à noite, então já... E sobretudo porque em alguns lugares as missas que se celebram, assim que eu falei, a missa à noite ou à tarde, na parte da tarde, às vezes já se celebra a missa, porque precisamente se fala, é que é a missa das primeiras vésperas, ou a missa das vésperas. Então, como já se celebrou a missa do dia, já dia 25 já não nos obriga a ir à missa. Mas no caso do Natal e em outros tempos litúrgicos, a missa que se celebra nas vésperas é uma, é a missa das vésperas. A missa do dia é a missa do dia. Aí somente se pastoralmente falando, as igrejas celebrassem a missa do dia no dia 24 na noite, aí poderia se dizer, já eu participei da missa do dia 25. Mas, como eu falei, as missas que são celebradas neste tempo têm um sentido particular. Então, como temos toda vamos dizer assim, uma variedade de missas, então, se você vai celebrar a missa do dia 24 na parte à noite, teria que celebrar a missa que está recomendada a celebrar nesse horário. Não poderia você celebrar a missa do domingo, do dia, somente para você já não celebrar o dia 25. Não, ou seja, você teria que celebrar a missa das vésperas, porque é a missa que está recomendada nesse horário, nesse tempo, e no dia celebrar a missa própria do dia. Então, aí é uma série de questões também pastorais, às vezes, insisto, por falta, pois, de padres, por falta ou por ser uma comunidade muito grande,
às vezes pastoralmente falando, você tem que fazer, porque não tem outra coisa para resolver esse problema, né? Então, aí não, pois, de alguma maneira, pastoralmente falando, se celebra assim, se faz assim, e não temos outra opção, né? Às vezes os padres ficamos como que, bom, e agora? Será que então estou pecando porque estou faltando na liturgia, porque a liturgia Uhum. está recomendando isso, mas eu não posso fazer isso, por assim, mas existe a parte pastoral que de alguma maneira nos dá uma acalmada aí para ser tranquilo. Mas também não devemos como abusar tanto dessas coisas, né? É um hábito, né, que nós temos também. Se tem um compromisso no domingo, vem na missa do sábado à noite, porque é a mesma liturgia da dominical, então chega no Natal, nós acreditamos que é a Que é a mesma mesma coisa. coisa. Ah, domingo vai ser corrido, tem que fazer almoço para a família toda, então vamos na missa do dia 24 e pronto, já fomos na missa de Natal. Exatamente. Mas se soubéssemos o sentido, o valor da missa do dia, com certeza que o nosso pensamento fosse diferente. E finalmente, a igreja se empenha em dar a conhecer esse verdadeiro sentido, porque efetivamente a missa do dia sempre será a missa principal, no caso da celebração do Natal, que devemos aprender a valorizar, e ainda que tenhamos correria nesse dia, as visitas da família, fazer almoço para a família, e a celebração mesma do Natal, sim, mas eu falo assim, se realmente pudéssemos conscientizar do verdadeiro sentido do Natal e de outras muitas festas e de outros muitos tempos que temos, aí a situação seria diferente, porque com toda vontade, com toda certeza e com muito desejo de celebrar o acontecimento, participaríamos, pois, da missa sem nenhum problema, sem importar que tenho que fazer almoço, que a família está em casa. Eu, às vezes, brincando, falo assim, mas chama a tua família, vamos à missa, né? Às vezes, não sei se por vergonha ou porque todo mundo vai zombar de mim. Ah, melhor assim, ficamos tranquilos e fica quieto aí, já depois me confesso, né? Mas é o valor que realmente precisamos dar para esses tempos que são tão importantes para a nossa vida cristã. E o que o catecismo nos ensina sobre a celebração litúrgica dos mistérios de Cristo ao longo do ano? Como o Natal se encaixa nessa dinâmica? Bom, o Catecismo da Igreja Católica, junto com os outros documentos da Igreja, sempre nos ensina que durante o ano litúrgico a Igreja celebra propriamente este grande mistério da salvação. Eu tentei explicar que não é somente um acontecimento, senão mais bem é todo um plano. Uhum. Então esse mistério de Cristo vai ter vários momentos na vida de Cristo, precisamente, que agora a igreja celebra, comemorando isso que Cristo realizou. Então, o catecismo da igreja insisto, outros documentos nos falam que ao longo do ano litúrgico, a igreja vai comemorando de uma maneira celebrativa esses acontecimentos de Cristo. No caso, por exemplo, o Natal, seu nascimento. Depois do Natal virá um tempo de, vamos dizer assim, onde a igreja não é que não comemore nada ou não celebre nada, mas bem acompanha nos primeiros passos da vida pública de Jesus, encaminhando-se precisamente a este outro tempo que será a Quaresma, para depois celebrar a Semana Santa, e na Semana Santa celebrar a paixão, morte e ressurreição de Cristo, acontecimentos principais da nossa vida cristã, para depois celebrar precisamente durante o tempo comum essa caminhada que a igreja celebra, comemorando também a caminhada que Jesus Cristo teve na sua vida pública. Então, com isto, para dizer precisamente que a igreja nos ensina através dos seus documentos e de seus escritos que ao longo do ano litúrgico celebramos nosso mistério da salvação. Celebramos que Cristo veio ao mundo, se encarnou
esteve entre nós, caminhou conosco, morreu por nós, ressuscitou por nós, e nós agora, humanidade, sociedade, povo de Deus, esperamos sua vinda, sua volta gloriosa. Então, a igreja, ao longo deste tempo litúrgico, deste peregrinar, nos ensina que devemos, imitando a Cristo, preparar nossa vida para esse encontro com Jesus Cristo de maneira definitiva. E na pergunta do Natal, como se encaixa o Natal nesta dinâmica, é precisamente isso, comemorando ano com ano, precisamente que Jesus Cristo veio ao mundo para nos salvar e que agora, nos nossos tempos, Jesus Cristo continua vindo de uma maneira diferente, se apresentando no meio de nós para nos ajudar a preparar a vida para esse encontro definitivo com Deus. Porque lembrando que a encarnação de Jesus Cristo ou a celebração do Natal, de alguma maneira nos lembra isto que o apóstolo São João, em algum momento no seu evangelho, vai falar, que Cristo veio fazer sua morada. De fato, quando o profeta Isaías fala na profecia messiânica sobre o Emmanuel, o Deus conosco, Jesus Cristo é essa promessa cumprida do Pai, Deus no meio de nós. Eu lembro muito que quando eu estava no seminário, que estudávamos precisamente isto sobre a encarnação, o nosso professor nos explicava, e eu fiquei, não sei, ficou como muito marcado na minha cabeça, que o nome de Emmanuel certamente significa Deus conosco, mas esse conosco vai não somente como no sentido de estar aqui, como que perto de nós, mas vai um pouco mais no sentido de estar entre nós, ou seja, de ser realmente se misturando entre nós, vamos dizer, nós pensando, imaginando uma caminhada, vamos todo mundo caminhando e de repente aparecer Jesus entre nós, porque às vezes pensamos ou imaginamos a Jesus como distante. Ah, Jesus está lá, oh. E que bom, e cumprimentamos Jesus assim de longe. Mas esse conosco é estar precisamente entre nós, aqui perto, até ponto de conversar, até ponto de dialogar com ele nos compreender, nos ajudar, etc. Então, essa proximidade de Jesus na nossa humanidade, não somente fazendo-se mais um na vida, mas fazendo-se conosco e compreendendo nossa humanidade. Então, o Natal, nesse sentido, se encaixa nesta dinâmica do peregrinar, porque a igreja, o povo de Deus, continuamos caminhando na vida e peregrinando. E cada vez que nós celebramos o Natal, lembramos isso, que Jesus Cristo veio até o ponto de ficar entre nós, depois ressuscitou, foi para o céu, mas esperamos essa vinda, esse encontro, onde ficaremos definitivamente com Ele. Ele já não se afastará de nós, nós já não nos afastaremos dele, e viviremos e reinaremos com Ele plenamente. Então, essa dinâmica de celebrar o Natal nos lembra essa realidade. E ao longo do nosso ano litúrgico, então vamos tendo essa oportunidade de comemorar mais uma vez essa vinda, essa proximidade de Deus na vida e essa vinda futura que esperamos algum dia viver também. Então, ao longo deste ano litúrgico, ou de todos os anos litúrgicos, a igreja nos recomenda preparar a vida, o coração, para vivenciar esse momento tão especial, porque não é qualquer coisa. Não é somente celebrar alguma coisa que já passou. Até porque às vezes eu comparo assim. Quando nós temos a um familiar que faz tempo que não visitamos ou que ele não nos visita, e sabemos que ele vai chegar para nos visitar, e até porque ele vai trazer presentes para a gente, ou vai fazer alguma coisa, ou nós vamos fazer o encontro, até como que este anseio, este desejo,
cada dia como que é mais forte, mais forte, mais forte. E até falamos, já quero que chegue a data, porque eu quero já vê-lo, quero abraçá-lo, quero conversar com Sim, ele. Então, esse encontro, às vezes eu falo assim, tão humano como outra pessoa, e com Jesus Cristo deveria acontecer o mesmo, porque em Jesus Cristo está a salvação. E verdadeiramente devemos saber que com Ele, nossa vida vai ficar completamente feliz. Ou seja, Ele não vai se afastar mais de nós. Com o exemplo do familiar, sabemos que as férias vão acabar e talvez ele vai ter que voltar ou eu vou ter que voltar e vamos nos separar de novo, né? Mas com Jesus não é assim. Então, por isso, o tempo de advento e depois o Natal nos lembra, em algum momento, que Jesus Cristo virá e ficará de novo conosco, mas de maneira definitiva. Por isso que ao longo do ano litúrgico, a igreja nos convida a caminhar, a preparar, a vivenciar estes tempos tão profundos e tão ricos que de alguma maneira fazem da nossa vida uma vida autenticamente feliz e muito rica, enriquecida de muitas maneiras. Então, por isso que eu falo assim, o ano litúrgico é maravilhoso, porque ao longo de tantos tempos vamos celebrando cada coisa, cada acontecimento, e junto com esse acontecimento vai acrescentando esse sentido de vivenciar a salvação. Então, participar de todas as atividades, os momentos da igreja, as celebrações, os tempos litúrgicos, ainda que sejam nos tempos penitenciais, porque às vezes os tempos penitenciais são os tempos que a gente fala que já acabe a quaresma, por exemplo, não? sim. O jejum, a penitência, a gente às vezes como que fica assim, mas ainda que sejam nos momentos penitenciais, quando compreendemos o verdadeiro sentido, aprendemos a aproveitar esses momentos. E até como que o gosto destes tempos se vive melhor, porque é uma maneira totalmente diferente de como às vezes a gente pensa ou pensava que era. E quando a gente aprofunda e compreende um pouco estas coisas, sem dúvida aproveita melhor cada tempo do ano litúrgico. Então agora o Natal pues, é maravilhoso porque pues, são tempos de encontro, tempos de celebração, de muita alegria, presentes finalmente. Estamos envolvidos num construto social. Então também não podemos, como dizer, pecado, não? Ou é do Uhum. diabo fazer ter presentes. Não, não. Mas, sem dúvida, devemos aprender a dar o verdadeiro sentido e valor a esta celebração e o outro sempre será secundário. Né? Quando se tem, que bom. Quando não se tem, pues também que bom. Né? Porque eu sei que minha verdadeira alegria está em celebrar a Jesus Cristo que nasce e que vem me salvar. Então aí a experiência é diferente, sem dúvida. E o Natal é um período cheio de simbolismos para a Igreja Católica. O que cada um desses símbolos representa? Por exemplo, o presépio, as velas, os anjos. Hoje nós estamos sem presépio aqui, temos só a árvore, uma árvore improvisada. Não, mas ficou bonitinha. Bem, os símbolos sempre vão ser eh, não somente representações. A liturgia mesma nos ensina que nossa experiência de fé está cheia de símbolos e sinais. Uhum. Os símbolos, como todos nós sabemos, sempre vão significar uma realidade existente. Então, por exemplo, e eu falo assim, os seres humanos sempre precisamos de coisas visíveis, né? Sim. Em todo momento, isso é algo que nós não podemos negar nunca. Sempre para acreditar alguma coisa, precisamos vê-lo. Ver. Né? Necessitamos aí até tocar às vezes, ou até sentir, para saber que isso é real. Então, com os símbolos do Natal, acontece do mesmo jeito. Existem várias interpretações, por exemplo, no caso da árvore, se fala que bom, a árvore tem sempre um sinal, ou é um sinal mais bem, que simboliza a vida, porque precisamente, bom, a árvore sendo
um ser vivo, né, nesse sentido, representa sempre a vida, pelos frutos que este pode dar. Então, às vezes, a interpretação que a igreja dá na árvore é precisamente que, assim como por meio de um fruto de uma árvore entrou o pecado ao mundo, uma árvore agora diferente será o sinal da vida. Até porque, e um pouco indo a uma interpretação, no caso, por exemplo, no tempo da Semana Santa, a cruz, em alguns momentos, se fala ou se compara como uma árvore. Não tanto somente como um lenho, como uma viga ou como alguma coisa assim, mas bem se compara como se fosse uma árvore. E por meio dessa árvore veio a vida. Então, no caso, por exemplo, o simbolismo da árvore do Natal, com todos os enfeites que se tem, os laços, as bolinhas, os pisca-pisca, que sem dúvida transmitem essa alegria, é precisamente essa alegria pela vida. Precisamente por quê? Porque a árvore nos lembra essa vida que nos foi devolvida pela encarnação de Jesus Cristo. Além da árvore, pues, bom, temos, por exemplo, falávamos o presépio, que sem dúvida será a manifestação de aquilo que tradicionalmente, pela palavra de Deus, sabemos e conhecemos do nascimento de Jesus Cristo, né? Esta passagem do Evangelho de Lucas, onde se fala que José foi junto com Maria a Belém para fazer esta inscrição do censo que estava como se chama? Agora esqueci o nome, o César, o imperador daquela época, tinha mandado fazer. Bom, estando nessa vila, estando nesse lugar, diz o Evangelho, chegou o tempo para a Virgem Maria, não encontraram espaço, nenhuma pousada, não encontraram lugar onde ela pudesse dar a luz e finalmente terminou dando a luz em um estábulo, né? Então, nesse sentido, o presépio é essa representação que nos lembra esse momento, eu falo assim, tão lindo, mas ao mesmo tempo tão humilde, porque, bom, ver Jesus nascer num lugar assim, as mesmas interpretações nos falam que Jesus, sendo rei, quis nascer desse jeito, quis nascer num lugar humilde, mas sempre representando que seu reino era diferente. Então, nós ter esta possibilidade de olhar o presépio, montar o presépio, porque até perguntando às vezes, e isto sobretudo em outros anos, quando eu cheguei aqui na paróquia, que perguntávamos, porque pelo menos no país onde eu sou, é uma tradição de todo mundo montar presépio. Na casa onde você entra, todo mundo tem um presépio. Até nas praças, nos lugares, e de fato foi uma briga depois de alguns anos, porque, só compartilhando um pouco a experiência lá no México, chegou uma época onde o governo quis proibir, porque falavam que não era uma coisa que desse como certa liberdade religiosa, porque tinha pessoas que não concordavam com o Natal, o presépio, e então para respeitar todo mundo, então vamos proibir colocar presépios nas praças, fora das igrejas, lugares públicos, porque até no shopping você vai e encontra montado um presépio. Então, por exemplo, eu chegando aqui, perguntando, visitando as famílias e olhando assim, mas vocês não montam presépio? Não, mas por quê? Não sei, não temos presépio. E reparando esta realidade em muitas famílias, eu falo assim, ver a representação, ainda que sejam imagens, porque finalmente as imagens nos lembram isto que eu falava, de maneira visível, nós podemos representar para compreender e viver esta experiência como de uma maneira mais próxima, mais profunda. Então, quando nós montamos o presépio em casa, sem dúvida estamos comemorando e dando seu valor a este acontecimento
da encarnação de Jesus Cristo, porque ainda que seja um costume, uma tradição, quando damos o verdadeiro valor, então lembramos que Jesus Cristo veio nascer e também simbolizamos que queremos que Jesus nasça no nosso coração, na nossa família, no entorno onde estamos, na sociedade. Insisto, ainda que às vezes se paganiza um pouco também isto, falando de maneira social, porque às vezes se mistura, né? Sim. A questão do presépio, por exemplo, com esta ideia do Papai Noel. Então, às vezes, nos encontramos muito também com isso, uma maneira paganizada, pois, de montar um presépio, mas tendo de maneira, vamos dizer assim, original o presépio, onde Maria, José, o burro, o boi, a vaca e os animais, os pastores, Os as pastores. ovelhas, os reis magos que foram ao encontro de Jesus, tendo precisamente estas imagens, sem dúvida a experiência nos leva a contemplar esse acontecimento. E lembro muito porque uma vez um padre falava na homilia, precisamente próximo do Natal, e acho que foi do dia, um domingo antes do Natal, Uhum. lembro. E o padre falava assim: a missão agora é contemplar o presépio. Vocês cheguem em casa e contemplem seu presépio. Em família, não falem nada, só contemplem a beleza e a humildade daquele menino frágil, menino como qualquer outro bebê, que precisa de amor do pai, da mãe, e que está aí, mas representando precisamente aquele que vai nos dar a salvação, ou seja, ele é que nos veio salvar, que nos veio devolver esta vida divina que falávamos. Então, por isso eu falo que o presépio, bom, e já talvez me saiu um pouco da pergunta, eu me enfoquei muito no presépio, mas sem dúvida é um sinal e um símbolo muito importante. E assim como os anjos, os pastores, falavas também Das velas. das velas, eh, como sinal precisamente da luz que brilha no meio das trevas. É curioso porque, bom, o texto na Sagrada Escritura nos fala que de repente chegou o momento. Tradicionalmente, como que nós pensamos que foi de noite, mas na verdade não temos como especificamente Uhum. uma hora, assim como que eram 8 horas da noite e Maria deu a luz, né? Ou era meio-dia e Maria começou a dar a luz, não. Mas associamos no meio da noite, uma noite que alguns falam que era uma noite fria, outros falam que era uma noite mais quente, mas a luz das velas, até as próprias estrelas, que sem dúvida iluminam essa noite, uma noite que alguns falam noite gloriosa, uma noite diferente a outras noites, como que não era uma noite comum, era uma noite que se sentia uma coisa Uhum. diferente. Por quê? Porque estava chegando o Salvador. Então, todos estes sinais, sem dúvida, são muito importantes e representam verdadeiramente uma riqueza muito grande para esta celebração do Natal. Por isso que a gente insiste às vezes tanto em que devemos conhecer, devemos abrir o coração para conhecer estas coisas, porque às vezes sim, nos deixamos encantar pelo que o mundo nos oferece, os presentes, a celebração, que comumente falamos, o encontro com os familiares e insisto, finalmente estamos dentro da sociedade e vivemos precisamente no entorno da sociedade, mas não damos o valor verdadeiro à celebração do Natal e com isto nos perdemos de uma riqueza muito grande para a nossa experiência de fé. Então, sem dúvida, todos esses sinais, a árvore, as velas, o presépio, a estrela, tudo que representa o Natal, será sempre um sinal e terá um significado muito, muito grande que nos ajudará bastante a ter uma boa experiência do Natal. E pensando nessa imagem do presépio, o que Maria e José representam dentro dessa história salvífica, mas também nesse período que é a festa litúrgica do Natal? Bom, eu penso que, sem dúvida, Maria e José não somente vão como representar, mas são verdadeiramente
uma peça fundamental, né? Porque, bom, Maria, dias passados estávamos celebrando a Imaculada Conceição, né? Então falávamos a respeito que Maria foi é a mulher em quem Deus pensou para fazer possível a encarnação. E isto é algo verdadeiramente muito importante porque Jesus escolheu vir de uma maneira humana, ou seja, eu penso assim, às vezes em minhas ideias meio loucas, Deus, sendo Deus, teria o poder e a capacidade de aparecer do nada, né, na história. Mas ele quis vir de uma maneira tão natural a qualquer outro ser humano, de se formar no ventre da mãe, nascer como qualquer outra criança, crescer como qualquer outra criança, até se perder como qualquer outra criança, que às vezes se perdem no meio da vida, e fazer uma vida tão humana. Então, Maria, sem dúvida, representa e é verdadeiramente peça fundamental no Natal, porque ela é a mulher que nos permitiu ver ao Salvador. Então, Maria, mulher de humildade, uma mulher pronta ao serviço, pronta sempre a ajudar aos outros, aquela mulher que foi, comunicou precisamente a grande notícia à sua prima Isabel, que ajudou, que permaneceu firme com fidelidade até o momento da cruz, uma mulher excepcional. E José, homem também totalmente excepcional, por quê? Porque, curiosamente, José fala, e se fala assim, José não falou nenhuma palavra. O silêncio de José é realmente significativo, porque é verdadeiramente um homem que nos ensinou que por meio do silêncio e a obediência conseguiu precisamente cumprir sua missão. Um homem como outro qualquer que também sentiu medo quando soube que Maria estava grávida, porque ele sabia como Maria ia terminar, precisamente se a sociedade se enterava que Maria estava grávida, então ela ia ser morta, apedrejada, né? Então José sentiu medo e por isso a escritura, o Evangelho de Mateus, fala que preferiu despedi-la em silêncio, em segredo, que nadie soubesse nada. Por quê? Porque ele verdadeiramente amava Maria. Então, nesse sentido, José é um exemplo grande de humildade, de obediência, de silêncio. Eu admiro bastante como a Sagrada Escritura indiretamente nos fala do silêncio de José. Ele só, pelos sonhos que Deus lhe revelou, Deus lhe fez saber o que devia fazer. E ele definitivamente em nenhum momento do Evangelho fala que José perguntou, que José, Senhor, mas como que vou fazer? Nada. Simplesmente fala que José acordou e fez tudo quanto lhe foi dito no sonho. Então é verdadeiramente espetacular, maravilhoso o exemplo tanto de Maria e de José, porque na história e propriamente no momento do Natal, os dois são peça fundamental. São exemplos de vida, de virtude, e são, eu falo assim, excepcionais, não por sim pelas coisas ou pela missão que cumpriram, mas pela sua obediência e pela sua disposição a cumprir a vontade de Deus, os planos de Deus. Então, penso que para nós, no caso, no Natal, eles sem dúvida formam uma peça fundamental no Natal e para a nossa vida cristã, sem dúvida, são exemplo muito grande que devemos também admirar e, sobretudo, imitar, para vivenciar também bem melhor este tempo tão bonito e tão maravilhoso que é o tempo do Natal. O catecismo fala muito da alegria cristã. Como cultivar essa alegria verdadeira durante o Natal? Bem, eu penso que alegria,
como esse estado de vida onde experimentamos não somente um sentimento, mas uma, uma maneira de viver, né? Penso que o segredo poderia estar em que verdadeiramente façamos a experiência de deixar nascer Jesus na nossa vida. Dias passados, no domingo, agora que passamos domingo segundo do tempo de advento, a leitura do Evangelho nos falava sobre a conversão. E eu, numa das homilias, falava precisamente que o reino de Deus não é compatível com o reino do mundo ou os reinos do mundo. E que se às vezes nós vivemos de certa maneira como, e vamos dizer assim, tristes, às vezes como a correria nos absorve muito, uma vida tão verdadeiramente complicada pelas dificuldades, as pessoas que enfrentam enfermidades, problemas muito grandes, etc., a solidão, o abandono, coisas deste tipo, eh, deixando no meio destas realidades, deixando que Jesus Cristo venha fazer sua morada na nossa vida, no nosso coração, sem dúvida eu posso garantir que a sociedade poderá experimentar a alegria. Então, quando nós sejamos capazes de deixar que Jesus nasça no coração, nesse momento começaremos a sentir e a vivenciar a verdadeira alegria. Não uma alegria efímera, uma alegria passageira, de presentes, de momentos familiares, que sem dúvida, insisto, são importantes, porque não quero dizer que então viver um Natal sem a família seja legal, né? Sempre experimentar esta convivência familiar, esta convivência com os outros, os vizinhos, a família, etc., sempre é bom. Mas, insisto, esta felicidade, esta alegria acaba, não? Seja tarde ou cedo, mas sempre vai terminar porque todo mundo volta às Uhum. suas atividades, todo mundo volta a seus serviços, as crianças na escola. Simplesmente o tempo vai avançando e todo mundo volta à sua vida normal. Mas a verdadeira alegria de saber que Jesus Cristo vem morar no coração, na minha vida, na minha família, é uma alegria que continua, é uma alegria que permanece. Então penso que deixando verdadeiramente e fazendo a experiência de deixar nascer Jesus no meu coração, sempre será a oportunidade para quê? Para poder experimentar essa verdadeira alegria. Claro está que para deixar Jesus nascer aqui no meu coração, eu preciso revisar, me afastar daquilo que não é apto para Jesus entrar na minha vida, saber que eu tenho que corrigir, pedir desculpas, pedir perdão, talvez, aqueles que eu tenho danado, aqueles que eu tenho ferido, eh, fazer esse tipo de mudanças, né? Que precisamente falamos, para quê? Para que minha vida seja verdadeiramente uma vida diferente. E Jesus estando aí no meu coração, esse Jesus, e volta esta ideia, esse Jesus criança, este menino, esta criança frágil, vulnerável, como qualquer outro bebê, mas com esta graça de saber que Ele é o Salvador, que Ele pode restituir a dignidade, que Ele pode devolver a graça, que Ele pode fazer que minha vida seja verdadeiramente feliz. Então eu penso que deixando que Jesus nasça precisamente no coração, será a maneira em como a humanidade inteira consegue experimentar a verdadeira alegria. Uma alegria que não passa, uma alegria que não acaba, uma alegria que permanece e que nos motiva a continuar perseverando nesse caminho. E não só na igreja, mas também toda a sociedade como um todo, nesse período do Natal, fala muito sobre a caridade e a solidariedade. Como transformar isso em atos concretos, para que não fique apenas no falar? Então, isto é algo, encontramos aqui o desafio, né? Porque como
nossa fé cristã nos ensina, como você mesmo fala, a fé cristã não é somente de palavras, né? Aí o desafio precisamente será em concretizar estas coisas. E eu penso que uma coisa é consequência de outra. Estando Jesus no coração da pessoa, esta vai experimentar alegria e vai experimentar esta necessidade de se doar aos outros, de fazer algo a mais pelos outros. Uhum. Cristo é assim. Jesus Cristo chega na vida e ele vai cultivar e vai semear no coração esta necessidade de olhar pelos outros. Porque esse é o estilo de Cristo, essa é a marca de Cristo. Cristo veio ao mundo para servir e não ser servido. Cristo veio ao mundo para se entregar, para se doar, até o ponto de se entregar na cruz. E então, quando Jesus Cristo chega na vida da pessoa, Jesus Cristo deixa essa marca no coração dela. Então, não quero dizer que seja como automaticamente Jesus veio ao meu coração e de repente, como se eu fosse uma máquina programada por Jesus e começo a fazer obras de caridade. Não, finalmente, está nossa liberdade e nossa razão, nossa inteligência para, de alguma maneira, compreender estas coisas. Mas se posso dizer que enquanto Jesus venha verdadeiramente à minha vida e ao meu coração, eu vou sentir essa necessidade de fazer algo a mais. E a maneira em como poderemos concretizar, pois temos muitas maneiras, né? Obras de caridade, obras de misericórdia. Até às vezes eu sempre gosto, sobretudo como os adolescentes ou como os jovens, de falar porque são coisas que às vezes a gente não gosta de fazer. Uhum. Mas eu falo assim que até o próprio lavar louça em casa, a pegar a vassoura e varrer as folhas das árvores que entraram em casa, coisas tão simples e que são em prol de alguém, no caso, por exemplo, da nossa própria família, e que dizer daquelas coisas que, não sendo da nossa família, eu posso fazer. Ajudar a outra pessoa, oferecer um prato de comida, um copo de água, alguém que talvez está sofrendo, etc. Visitar um doente, conversar com uma pessoa que eu sei que talvez precisa de ser escutada. Não sei, são tantas maneiras, às vezes, que hum, se podemos fazer uma lista, não terminaríamos. Mas coisas concretas que nós vamos descobrindo na hora em que vamos caminhando. Até porque eu falo assim, a gente vai como descobrindo essa sensibilidade e vai identificando o momento preciso para ajudar. Assim, rapidamente, eu lembro que uma vez estava numa rua aqui perto da paróquia e eu estava esperando, estava que eu fazendo? Estava esperando me cortar o cabelo. Uhum. Então, essas vezes que vamos lá e tem como 4, 5 pessoas na frente, tá? Eu estava fora. E eu vi passar um senhor com uma bengala, estava o senhor aí, apenas conseguia andar, né? E estava eu assim, estava mexendo no celular, enquanto estava esperando, né? Mas eu percebia o senhor aí, caminhando. De repente, o senhor estava daquelas coisas que as pessoas às vezes já jogam fora, Sim. deixam aí na rua para alguém pegar e levar. E estava um negócio, não lembro, era um negócio desses para colocar o galão de água. Aham. Então tinha uma gaveta e estava mais ou menos assim, do tamanho mais ou menos deste negócio. E então eu percebi que o Senhor olhou ele, de fato, como que as pessoas que tinham eh, jogado fora falaram para ele que levasse, que se ele ocupasse, que podia levar. E já, então eu fiquei aí mexendo no celular, mas eu estava assim de olho, olhando que ele andou, depois voltou, olhou o negócio aquele e voltou para sua casa. E depois, então, já vi que ele estava com uma carriola, tentando levar o negócio assim. Mas ele tinha
um braço como machucado, não conseguia mexer completamente. E usando a bengala, pois aí, e então eu percebi assim, eu só assim, olhava que ele queria pegar e como que não conseguia e demais. Então já, desse momento falei, tá, vamos lá. E fui lá e lhe perguntei, o senhor vai levar? Vou. O senhor quer ajuda? Pode ser, sim, tá. Eu posso ajudar? Sim, tá. Peguei na carriola. O senhor onde mora? Não, que aqui é 2, 3 casas, tá, vamos lá. Já fui até a sua casa. Onde o senhor vai colocar? Não, pode deixar aqui, não sei o que, não sei o que. Já coloquei aí na sua casa. E curioso porque o senhor me perguntou, quanto que vou dever a você? E falei assim, não, nada, não tem problema. Eu só queria ajudar. Falou, certeza? Falei, sim, não tem problema. Ah, tá bom, obrigado. Eu, como estava indo a cortar o cabelo, não ia de clérigo nem nada disso. Ele não ficou sabendo que eu era o padre. Então eu também não quis falar, eu sou o padre. Simplesmente falei, não, não tem problema. Assim. E então, para dizer que às vezes essa oportunidade que a gente tem que discernir é aqui. É aqui a oportunidade que eu posso fazer esta obra de caridade. Então, porque às vezes pensamos, eu vou fazer isto, vou dar de comer a uma pessoa, vou dar de presente isto, já não estou utilizando estas roupas, eu vou fazer uma doação. Tá, podemos fazer uma lista e fazê-las. Mas eu penso que a caridade, às vezes não precisa se planejar. Às vezes a caridade se apresenta no momento e nós devemos ter essa capacidade de identificar, é aqui. E fazer, ou seja, sem pensar. Certamente não estamos como nesta ideia de, insisto, sim podemos como planejar, vou fazer uma visita a um hospital, vou levar comida aos idosos, vou levar isto aos órfãos, vou levar... Mas, às vezes, a caridade, no momento se apresenta. Então, eu falo assim, quando Jesus vem nascer na vida, no coração, essas oportunidades se apresentam e a gente consegue identificá-las. E nesse momento, é um momento para aproveitar. Porque é certo, ou seja, também temos totalmente a liberdade de falar, eu não quero. E não faço, e deixo aí ele se virar sozinho, né? Mas são esses momentos que depois a gente fica contente, alegre, gratificado, precisamente porque precisamente fez uma coisa tão simples. Uma coisa que talvez para outros é uma coisa simples, mas para com Deus, sem dúvida, pois sempre é identificar até o próprio Jesus na vida dessas pessoas. Então eu falo assim, qualquer obra de caridade, qualquer obra de misericórdia, qualquer coisa que a gente possa fazer, sem dúvida, é uma oportunidade muito grande e que é consequência de Jesus estar verdadeiramente no coração das pessoas. Não só no período do Natal. Exatamente, exatamente. As oportunidades surgem durante Sempre, o dia a dia, durante toda. o ano. E a igreja afirma que o Natal só encontra seu sentido pleno durante a Páscoa. Por quê? Bom, a Páscoa como o momento mais sublime, porque a gente às vezes fala assim, ainda que Jesus tinha nascido, mas se ele não iria morrer, então não faria sentido seu nascimento. A Páscoa é o centro porque é o triunfo, é a realização deste plano de salvação que Deus desde sempre pensou para a humanidade. A ressurreição de Cristo é o triunfo sobre a morte, sobre o pecado. Então, é a maneira e o momento onde Jesus Cristo devolveu à humanidade esta graça da vida divina. Se fala que Jesus Cristo elevou nossa humanidade a uma dimensão totalmente diferente. Por muito acima da nossa humanidade, Deus elevou nossa condição humana a uma condição divina por meio da ressurreição. Então, ainda que o Salvador tinha vindo ao mundo, sem a ressurreição, não faria sentido. Por isso que o Natal encontra ainda muito mais sentido a partir da Páscoa, porque precisamente a Páscoa será um momento mais sublime, um momento mais perfeito, mais pleno,
onde Jesus Cristo cumpriu tudo o que se tinha falado. De fato, uma das últimas palavras ou expressões de Jesus foi isso: tudo está cumprido. Já foi cumprido tudo. Desde o que anunciaram os profetas, desde os tempos do início do Gênesis, tudo isso que os profetas anunciaram e que ao longo da história da salvação foi falado, no momento da ressurreição, Jesus Cristo precisamente cumpriu absolutamente tudo. Então, nesse sentido, a Páscoa vai dar sentido aos outros tempos e aos outros momentos na história e no ministério da salvação. Precisamente porque na Páscoa se encontra a plenitude e a realização de todas as coisas conforme o plano de Deus. Então, de maneira simples, podemos falar assim: o Natal encontra seu sentido mais profundo a partir da Páscoa, porque na Páscoa Jesus Cristo vence o pecado, vence a morte e nos devolve à humanidade a graça que tínhamos perdido por causa do pecado. Muito mais que um episódio hoje, foi uma catequese completa sobre o período do Natal, Páscoa e todos os tempos litúrgicos de uma maneira geral. Muito obrigado, Padre. De nada, por pois essa participação. Finalmente a gente tenta, né? E bom, isto somente de uma maneira resumida, porque se queremos aprofundar em cada detalhe, em cada coisa, dá para fazer uma temporada, aqui uma série. Então, com certeza, já fica a ideia para o próximo ano. Uma série sobre os tempos litúrgicos e o mistério da salvação. Então, mas com muita alegria, com muita disposição, pues participamos destas coisas e, pues, bom, estamos aqui para o que possamos ajudar. Quero deixar também um agradecimento especial aos nossos patrocinadores. Vai estar aparecendo as logos aqui na tela. Polaco Lanches, que nos ajudou doando a iluminação que nós utilizamos aqui no nosso podcast. É sempre um grande patrocinador dos nossos eventos da paróquia. A Combinar Estofados, que fez essas poltronas ótimas, né, Padre? São confortáveis. Então, se você quer poltronas novas na sua casa, procure a Combinar Estofados. E o Ateliê Memórias Palpáveis, que nos ajudou doando uma agenda católica. Padre, o senhor já tem uma agenda para o ano de 2026? Tenho prometida uma. Espero que ainda possa chegar. Se não, procure a Mayra do Ateliê Memórias Palpáveis e consiga a sua agenda católica para o ano de 2026. Muito bem, então vou considerar essa possibilidade. E então. também ao Durvalino Pinturas, que pintou todo o nosso cenário do podcast, sempre nos acompanha. Está precisando dar uma pintura nova na casa paroquial? Acho que ainda não, mas por enquanto não. Por enquanto não. Mas se precisar, só contar com o Durvalino, beleza, então. que sempre nos ajuda tanto aqui na igreja, nas pastorais, e também nos doou a pintura aqui do nosso podcast. De novo, Padre, muito obrigado pela participação nesse episódio. Por favor, encerre com uma bênção final. Muito bem, pois vamos então a invocar a bênção de Deus sobre cada um de vocês que nos seguem aí em casa, em qualquer lugar onde possam escutar e seguir esta transmissão, este episódio do podcast, pois desejando desde já a todos um Feliz Natal. Sim. Que Deus continue reinando e chegando nos corações de cada uma das suas famílias, de cada um de vocês, e desejando, pois, que realmente a vinda do nosso Salvador seja uma oportunidade para transformar a vida, o coração e fazer da nossa vida uma vida muito mais de acordo a estes planos que Deus tem para cada um de nós. Então, vamos encerrar invocando a bênção sobre cada um de vocês e compartilhando, pois, esta graça divina. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Abençoe-vos, Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Amém.